Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Ab Warburg, por George D.G. Huberman, editora Contraponto, edição 2013. Capítulo 1. A imagem fantasma, sobrevivência das formas e impurezas do tempo. Item 2. Warburg, nosso fantasma. Nas páginas 25 a 30. Um século e meio depois de Winckelmann compor sua monumental História da Arte entre os Antigos, Ab Warburg publicou, não em Dresden, mas em Hamburgo, um texto minúsculo, na verdade, o resumo de uma conferência em 5 páginas e meia sobre Dürer e a Antiguidade Italiana, nota 43. A imagem que abria esse texto não era a de uma ressurreição cristã, como em Vasari, figura 1 já enumerada, nem a de uma glória olímpica, como em Winckelmann, figura 2, também já expressa, mas a de um despedaçamento humano, passional, violento, cristalizado em seu momento de intensidade física, conforme figura 3, que estará localizada na página 26 e será exposta no vídeo. A dissimetria entre esses momentos do pensamento sobre a história e a arte e a antiguidade parece bastante radical. Em seu texto, curto, que ocupa menos espaço que uma única vida de Vasari, tal como em toda a sua obra publicada, que ocupa menos espaço do que a simples história da arte, Warburg decompôs, desconstruiu subrepticiamente todos os modelos epistêmicos em uso na história da arte vasariana e winckelmanniana. Desconstruiu, por conseguinte, o que a atual história da arte ainda toma por seu momento iniciático. Warburg substituiu o modelo natural dos ciclos de vida e morte, grandeza e decadência, por um modelo decididamente não natural e simbólico, um modelo cultural da história, no qual os tempos já não eram calcados em estágios biomórficos, mas se exprimiam por estratos, blocos híbridos, rizomas, complexidades específicas, retornos frequentemente inesperados e objetivos sempre frustrados. Warburg substituiu o modelo ideal das renascenças, das boas imitações e das serenas belezas, antigas, por um modelo fantasmal da história, no qual os tempos já não se calcavam na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, sobrevivências, reminiscências ou remanescências, reaparições das formas, ou seja, por não saberes, por irreflexões, por inconscientes do tempo. Em última análise, o modelo fantasmal de que falo era um modelo psíquico, no sentido de que o ponto de vista do psíquico não seria um retorno ao ponto de vista do ideal, mas a própria possibilidade de sua decomposição teórica. Tratava-se, pois, de um modelo sintomal, no qual o devir das formas devia ser analisado como um conjunto de processos transtensivos, tensionados, por exemplo, entre vontade de identificação e imposição de alteração, purificação e hibridação, normal e patológico, ordem e caos, traços de evidência e traços de irreflexão. Nesta página está a figura 3 de Albrecht Dürer, A Morte de Orfeu, de 1494, tinta sobre papel, Hamburgo, Cantel, foto, Instituto Warburg. Será exposta no vídeo essa imagem. Tudo isso fala de forma muito abrupta e muito sucinta, admito. Será preciso tomar ou tornar a partir do começo para construir essa hipótese de leitura. Mas uma coisa era preciso dizer de imediato. Com Warburg, a ideia de arte e a ideia de história passaram por uma reviravolta decisiva. Depois dele, já não estamos diante da imagem e diante do tempo, como antes. Todavia, a história da arte como ele não começa, no sentido de uma refundação sistemática que talvez tivéssemos o direito de esperar. Com ele, a história da arte se inquieta, sem cessar. A história da arte se perturba, o que é um modo de dizer, se nos lembrarmos da lição benjaminiana,
que ela toca numa origem. A história da arte, segundo Warburg, é justamente o contrário de um começo absoluto, de uma tábula rasa. É antes um turbilhão no rio da disciplina, um turbilhão, em momento agitador, depois do qual o curso das coisas se haverá desviado profundamente ou até transtornado. Mas essa mesma profundidade parece difícil de transparecer ainda hoje. Tentei em outro trabalho caracterizar certas linhas de tensão que na história da disciplina e em seu estado atual puderam citar obstáculos ao reconhecimento dessa reviravolta. Nota 44, a ser lida no final. Acrescentemos a essa impressão tenaz, Warburg é nossa obsessão, está para a história da arte como estaria um fantasma não redimido, um dibuk, nota da tradução. Na mitologia judaica, um fantasma ou alma penada que se apossa do corpo de uma pessoa viva. Para a casa que habitamos. E obsessão? É algo ou alguém que volta sempre, sobrevive a tudo, reaparece de tempos em tempos, enuncia uma verdade quanto à origem. É algo ou alguém que não conseguimos esquecer, mas que não podemos reconhecer com clareza. Warburg, nosso fantasma, em algum lugar dentro de nós, mas em nós inapreensível, desconhecido. Quando ele morreu em 1929, os necrológios que lhe foram dedicados, na pena de eruditos prestigiosos como Irving Panofsky ou Ernest Cassirer, manifestaram o grande respeito devido aos ancestrais importantes. Nota 45. Ele foi reconhecido como o pai fundador de uma disciplina considerável, a iconologia, mas sua obra logo se apagaria por trás do trabalho tão mais claro e distinto, tão mais sistemático e tranquilizador de Panofsky. Nota 46. Desde então, Warburg vagueia pela história da arte como faria um ancestral inconfessável, sem que jamais se diga o que não conviria confessar ou o que conviria negar ou renegar nele. Um pai fantasmático da iconologia. Por que fantasmático? Primeiro, porque não sabemos por onde segurá-lo. Em seu necrológio sobre Warburg, Giorgio Pasquale escreveu em 1930 que o historiador, durante a vida, já desaparecia atrás da instituição que havia criado. Em Hamburgo, a famosa Kulturwissenschaftliche Bibliothek, desculpe essa pronúncia, está completamente errada, Warburg, que depois de seu exílio precipitado pela ameaça nazista pôde sobreviver e reviver em Londres, nota 47, para informar quem fora ou o que fora Warburg. Ernest Gombrich, a quem teria cabido um projeto de obra inicialmente concebido por Gertrude Bing, decidiu redigir uma biografia intelectual, voluntariamente autocensurada, quanto aos aspectos psíquicos da história e da personalidade de Warburg. Nota 48. Essa decisão não deixou de ter uma elaboração meio desencarnada de uma obra em que a dimensão do pathos, ou até do patológico, revela-se essencial, tanto no plano dos objetos estudados quanto no do olhar voltado para eles. Edgar Wynne criticou severamente essa remontagem búdica, essa edulcoração que Gombrich fez. Nota 49. Não se separa um homem de seu pathos, de suas empatias, suas patologias. Não se separa Nietzsche de sua loucura, nem Warburg dessas perdas de si que o deixaram por quase 5 anos entre os muros de um hospital psiquiátrico. O perigo simétrico existe, é claro, o de negligenciar a obra construída em prol de um fascínio duvidoso por um destino digno de um romance noir. Nota 50. Outra causa desse caráter fantasmático prende-se à nossa impossibilidade ainda hoje de distinguir os limites exatos da obra warburgiana. Como um corpo espectral, essa obra continua sem contornos definíveis, ainda não encontrou seu corpus. Ela assombra cada livro da biblioteca, e até cada intervalo entre os livros, em razão da famosa Lei da Boa Vizinhança, que Warburg havia instituído em sua classificação. Nota 51. Mas, acima de tudo, manifesta-se no imenso labirinto dos manuscritos ainda inéditos, as anotações, esboços, esquemas, diários e correspondências
que Warburg mantinha incansavelmente sem jogar nada fora, e que os editores até hoje não souberam reunir de maneira ponderada. A tal ponto é desnorteante o seu aspecto caleidoscópico. Nota 52. Na ignorância de tal massa de textos, alguns dos quais tinham um propósito explícito de fundação, como os Grundlegend, Bruchstücke, Zueiner Munischen Kunstpsychologie, de 1888 a 1905, e os Allgemeine Iden, de 1927. Todas as nossas reflexões sobre Warburg ficam presas a uma certa indecisão. Escrever hoje sobre essa obra é aceitar que nossa própria hipótese ou nossas hipóteses de leitura sejam um dia modificadas ou questionadas por uma parte inesperada desse corpus flutuante. Porém, isso não é tudo. O aspecto fantasmático desse pensamento prende-se a uma terceira razão, ainda mais fundamental, uma razão de estilo, não de época. Ler Warburg apresenta a dificuldade de ver se mesclarem o ritmo das mais extenuantes ou mais inesperadas erudições com a entrada em cena em meio a uma análise dos afrescos renascentistas do Palácio Schifanoia, em Ferrara, de um astrólogo árabe do século IX, Albumazar, nota 53, e o ritmo quase baudeleriano dos foguetes, ideia que se funde pensamentos inseguros, aforismos, permutações das palavras, experimentação de conceitos. Tudo que Gombrich considera a conta certa para aborrecer o leitor moderno, quando é precisamente a modernidade de Warburg que já se assinala nesse traço. 54. Nota. De onde, de que lugar e de que tempo nos fala esse fantasma? Seu vocabulário bebe alternadamente nas fontes do romantismo alemão e de Carlyle, do positivismo e da filosofia nietzscheana. Ele manifesta em momentos alternados a preocupação meticulosa com o detalhe histórico e o sopro inseguro da inspiração profética. O próprio Warburg falava de seu estilo como sendo uma sopa de enguias. Aussupenstil, nota 55. Imaginemos uma massa de corpos serpeantes reptilianos em algum lugar entre as perigosas circunvoluções do Laocoonte, que obsedaram Warburg durante a vida inteira, não menos que as serpentes postas na boca pelos índios que ele também estudou, conforme figura 37, que será apresentada posteriormente. E a massa informe, sem pé nem cabeça, de um pensamento sempre avesso a se cortar, isto é, a definir para si mesmo um começo e um fim. Acrescentemos a isso que o próprio vocabulário de Warburg parece fadado à condição de espectro. Gombrich observou que as palavras mais importantes desse léxico, como Bürgerleben, Pathosformel, Nachleben, eram difíceis de transpor para o inglês. Nota 56. Seria mais conveniente dizer que a história da arte anglo-saxônica do pós-guerra, ou do após-guerra, essa história da arte que tinha uma enorme dívida para com os imigrantes alemães, nota 57, exerceu sobre si mesmo um trabalho de renúncia à língua filosófica alemã. Fantasma não redimido de certa tradição filológica e filosófica. Warburg vagou por uma época ambígua e inapreensível. De um lado, ele nos fala a partir de um passado que os progressos da disciplina parecem haver tornado obsoleto. Em especial, é característico que o vocabulário de Nachleben, a sobrevivência, esse conceito crucial de toda a empreitada warburgiana, tenha caído completamente em desuso e não tenha sido objeto, quando porventura é citado, de nenhuma crítica epistemológica consequente. Por outro lado, a obra warburgiana pode ser lida como um texto profético, mais exatamente como a profecia de um saber por vir. Robert Klein, em 1964, escreveu sobre Warburg. Ele, entre aspas, criou uma disciplina que, ao contrário de tantas outras, existe, mas não tem nome. Nota 58, fim das aspas. Retomando essa fórmula, George Agamben mostrou como a ciência visada por essa obra estava não ainda fundada. Traço que designa menos uma falha da racionalidade
que a ambição considerável e o valor perturbador dessa ideia das imagens. Nota 59. Warburg dizia a seu próprio respeito que ele menos fora feito para existir do que para persistir. Eu diria insistir, como uma bela lembrança. Nota 60. É bem esse o sentido da palavra Nachleben, esse termo do pós-viver. Esse termo do pós-viver. Um ser do passado que não para de sobreviver. Num dado momento, seu retorno em nossa memória torna-se a própria urgência, a urgência anacrônica do que Nietzsche chamou de inatual ou intempestivo. Assim seria Warburg nos dias atuais, um sobrevivente urgente para a história da arte, nosso Die-Buch, o fantasma da nossa disciplina, falando-nos há um tempo de seu nosso passado e de seu nosso futuro. Questão passada. Devemos alegrar-nos com o trabalho filológico que, sobretudo na Alemanha, prende-se há alguns anos à obra de Warburg. Nota 61. Questão futura. As coisas são mais delicadas, evidentemente. Uma vez reconhecido o valor do impulso da obra warburgiana, nota 62, as leituras põem-se a divergir. Não apenas a herança do método warburgiano tem sido questionada desde os primeiros momentos de sua colocação em prática, nota 63, como também a atual multiplicação das referências a esse suposto método proporciona uma verdadeira vertigem. Warburg torna-se superespectral no exato momento em que cada um começa a invocá-lo, como o santo protetor das mais diversas escolhas teóricas, santo protetor da história das mentalidades, da história social da arte e da microhistória. Nota 64. Santo protetor da hermenêutica. Nota 65. Santo protetor de um suposto antiformalismo. Nota 66. Santo protetor de um chamado pós-modernismo retromoderno. Nota 67. Santo protetor da New Art History. Ou até grande aliado da crítica feminista. Nota 68. Agradeço a companhia de vocês nesse vídeo e os aguardo no próximo. Até lá!